Vamos lá, pessoal, continuar a correção dos nossos exercícios. Dei uma cortada no vídeo, porque senão fica um vídeo grande demais. Então, vamos continuar aqui da questão 8. A questão 8, ela nos diz o seguinte: um veículo parte do repouso, importante sublinhar, em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então, aqui eu quero saber o quê? A velocidade dele, no caso aqui a velocidade final, e o deslocamento, correto? Distância percorrida. Isso mesmo. Vamos ver quais são as características aqui que eu tenho. Eu sei que ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Eu sei que ele tem uma aceleração constante de 2 metros por segundo. E eu sei que aqui a minha questão está pedindo qual é a velocidade, qual é a distância percorrida após 3 segundos. Então, eu sei que eu vou analisar esse movimento aqui no intervalo de 3 segundos. Legal. A primeira pergunta, ela é o seguinte: qual é a velocidade final dele? Será que eu consigo descobrir a velocidade dele com essas características aqui? Com essas grandezas aqui? Consigo. Vamos lembrar que tem aquela formuletinha que diz o seguinte: V é igual a V0 mais AT. Aqui eu tenho V0? Tenho. Eu tenho A? Tenho. Tenho T? Tenho. E eu vou conseguir descobrir o V. Ah, muito bom. Eu sei que V0 é 0, eu sei que A é 2 e sei que o tempo é 3. Então, qual vai ser a velocidade final dele? 6 metros por segundo. Bom, facinho. Aqui, ó, e olha que interessante, só de descobrir a velocidade, a gente já elimina 3 opções. Porque, olha, essas 3 opções falam que a velocidade é 3, 12 e 2. Então, ó, já sobram somente 2. Vamos ver agora se o deslocamento que a gente vai descobrir é 9 metros ou 18 metros. Como que a gente agora vai conseguir descobrir o deslocamento dele com essas informações? A gente tem aquela formulazinha que diz que S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. A gente tem V0? Tem. A gente tem A? Tem. Tem T? Tem. Aí, o que você tem que prestar atenção? Você fala assim, professora, mas eu não tenho S, nem tenho S0. Esse S aqui é a posição final dele, que você quer descobrir. Então, aqui a gente pode pensar o seguinte, a gente está analisando o deslocamento do nosso carrinho numa reta. Tá aqui o carrinho. Eu posso considerar que ele partiu da posição 0 e eu quero saber qual é a posição final que ele vai chegar. Então, esse total aqui vai ser o meu deslocamento. Então, beleza. É só eu considerar que a posição inicial dele é 0 e o S, que é a posição final, vai ser onde ele chegou, que é o que eu quero descobrir. Então, eu tenho que S vai ser igual a 0 mais V0 é 0, o tempo é 3 segundos, a aceleração é 2 segundos e o tempo 3 segundos. Legal. Então, eu tenho que S é igual a 0 mais 0 vezes 3 é 0, então isso aqui dá 0. Aqui eu tenho 2 dividido por 2, que é 1, então aqui eu tenho 1 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 1, 9. Então, eu tenho que a distância que ele percorreu com essa velocidade, essa aceleração nesse tempo, foram 9 metros. Então, aqui a opção correta é a letra A. Vamos aqui agora para a nossa penúltima questão. Com relação às leis de Newton, analise as proposições. Vamos ver aqui o que está correto. A gente já viu outra questãozinha de lei de Newton, então já está refrescado na nossa cabeça. Primeira afirmação: quando um corpo exerce força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido.
Essa aqui é falsa. Por quê, pessoal? Quando a gente exerce uma força sobre o corpo, o outro corpo reage fazendo uma força na gente, tá certo? Essa força que ele faz de reação na gente tem mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto, não é o mesmo sentido. Exemplo, eu tenho aqui duas caixinhas em contato. Vamos supor que elas estão em contato. A caixinha A faz uma força na caixinha B para lá. A caixinha B faz uma força na caixinha A para lá. Essas forças têm mesma direção, mas elas têm sentidos opostos. Então, a primeira está falsa. Vamos ver a opção 2. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à aceleração que este corpo adquire. Verdade? Vamos lembrar aqui o que a segunda lei de Newton nos diz? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, olha aqui, quanto maior a massa que o corpo tem, maior deve ser a força resultante para que eu consiga fazer uma determinada aceleração sobre ele. Quanto menor for a massa do corpo, menor vai ser a força que eu vou ter que fazer no corpo para conseguir acelerar. Vamos lembrar que a massa é a medida da inércia e que a inércia fala justamente disso. Se vai ser mais fácil ou menos fácil eu mudar o movimento do corpo. Então, isso aqui também tem essa relação, ó. Quanto maior a massa, maior tem que ser a força que eu vou ter que fazer para eu mudar o movimento do corpo. Por quê? Porque esse corpo tem mais inércia. Show! Então, a segunda afirmativa é verdadeira. Agora, vamos aqui para a terceira e quarta afirmações. A terceira nos diz o seguinte: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante agindo sobre ele altere sua velocidade. Verdade? Isso aqui é a primeira lei de Newton. Um corpo vai permanecer paradinho em repouso até que uma força resultante diferente de zero haja sobre ele. Aí o que vai acontecer quando uma força resultante está agindo sobre o corpo? Ele começa a acelerar, então ele muda a sua velocidade. Quarta afirmação: a intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo em um corpo é igual à intensidade, à direção e o sentido da aceleração que esse corpo adquire. Isso aqui é falso. A força resultante, ela não é igual à aceleração. Ó, vamos escrever isso aqui de novo. A força resultante e a aceleração vão ter a mesma direção e sentido. Aqui, ó, se eu tenho um corpinho e eu realizo uma força nele para lá, e essa é a força resultante, ele vai acelerar para lá. A aceleração vai ter a mesma direção e sentido que a força, mas elas não têm o mesmo valor, elas não têm a mesma intensidade, porque olha só, a força é a aceleração vezes a massa. A aceleração vezes a massa. Então, a intensidade não é a mesma, o valor não é o mesmo. Então, aqui a quarta é falsa. Aqui a questão pede que a gente marque a alternativa correta. Quais foram as alternativas corretas? Aqui diz, né? A alternativa correta vai ser a que diz que a afirmação 2 e a afirmação 3 são verdadeiras. E aqui já é a letra A de cara que diz isso pra gente. Vamos agora para a última questão dessa lista. Vamos ver o que ela vai falar pra gente. Veja a figura abaixo. Nela há um bloco de massa 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidade F1 100 newtons. Então aqui, ó, 100 newtons. E a força F2 75 newtons. Determine a aceleração adquirida pelo bloco nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho forças. O enunciado me deu massa. Como eu descubro a aceleração? Usando a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton me diz que a força resultante é massa vezes aceleração.
Só que o que acontece? Aqui eu não tenho a força resultante. Eu sei que tem duas forças agindo sobre o bloco. Quem vai ser a força resultante? Vamos lembrar que a força resultante é a soma dos vetores força, né? Toda força é um vetor. Como que a gente vai somar esses vetores? Lembra que aqui eu tenho vetores que estão na mesma direção, mas eles têm sentidos opostos. Então, como eu vou saber qual vai ser a direção, o sentido e o valor do vetor resultante? Primeiro, o vetor resultante ele vai ter a mesma direção e sentido do vetor de maior valor. Qual é o vetor de maior valor aqui? Esse aqui, a força 1, porque ele tem uma intensidade de 100 newtons. Então, quer dizer que o meu corpo vai acelerar na mesma direção e sentido que esse vetor aqui. Legal, esse bloquinho vai andar para lá. Agora, qual vai ser a força resultante agindo nesse bloquinho? Aqui eu tenho duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Então, o que eu tenho que fazer? Subtrair esses valores. Eu vou fazer o maior valor menos o menor valor. Então, aqui minha força resultante vai ser 100 menos 75. Então, minha força resultante vai ser 25 newtons. Ah, legal. Então, na verdade, com essas duas forças agindo sobre o meu bloquinho, é a mesma coisa que se eu tivesse uma força agindo nessa direção e sentido de 25 newtons. Essa aqui sendo minha força resultante. Ok? Show! Agora eu posso usar a segunda lei de Newton para descobrir a aceleração. Eu sei que a força resultante é 25, eu sei que a massa é 2,5, lembrando que a massa tem que estar sempre em quilogramas, e a força em Newton para eu conseguir descobrir minha aceleração em metros por segundo ao quadrado, vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser 25 dividido por 2,5. 25 dividido por 2,5 é 10. Então, a aceleração que esse bloquinho vai ter é uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que aqui no nosso caso é a letra D. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. E é isso aí. Estudem bastante para a prova, leiam um livro, vejam os exercícios e vai dar tudo certo. Eu confio em vocês. Um beijo.